Bom dia a todos e a todas. Prazer ter vocês aqui conosco em mais um evento do Força Local. Hoje o workshop com o tema Como apresentar a sua empresa e conquistar clientes. Hoje, quem vai ministrar para nós esse tema é Elisângela Toledo, coordenadora do programa Força Local. E eu passo a palavra para você, Elisângela. Obrigada. Olá, muito bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Sempre, como a Ilana disse, eu sempre também gosto de repetir, que é sempre muito bom estar com vocês e somos muito gratos, porque eu falo, vocês já me ouviram falar disso outras vezes, O programa, ele só existe porque a gente tem a participação dos nossos fornecedores locais. Então, sempre reforçando, o nosso compromisso de estar, contribuindo de alguma forma aí para o negócio, para o desenvolvimento, do negócio de vocês. E esse processo, eu falo que ele é um eterno aprendizado, às vezes, a gente pode ter aqui empresas que já têm aí uma larga experiência, empresas de muitos anos, mas a gente sempre tem a oportunidade de aprender algo novo, de ouvir uma coisa diferente e falar assim, poxa, eu não tinha pensado nisso ainda. Então, essas trocas, as palestras, os temas que a gente tem trazido dentro das agendas, do programa Força Local, ele tem isso como objetivo. E essa está sendo aí dentro do nosso calendário do programa, essa vai ser, o nosso último encontro virtual. Novembro a gente tem aí, a Copa do Mundo e vai até, a primeira quinzena aí de dezembro. Então, a gente, por entender também que essa reta final aí do ano, a gente acaba tendo várias outras atribuições, pensar no planejamento já de 2023, fechamento de 22. Então, hoje a gente finaliza, essa nossa agenda de palestras dentro do programa Força Local. Nós temos aí, sim, alguns eventos específicos, para quem está participando do nosso pilar de desenvolvimento e qualificação. E hoje, a gente vai falar, vai ser um mini workshop, assim, porque qual é a diferença, da palestra para um workshop? Que na palestra, vocês só ouvem a gente falar, No workshop, vocês interagem com quem está falando, Então, a gente vai fazer alguns exercícios. E antes, efetivamente, de eu começar a falar, eu gostaria de contar com 2 voluntários. E o que vocês... E assim, gente, vamos interagir para que seja bem legal, tá? Esse nosso bate-papo. Elisângela, e o que esses 2 voluntários vão fazer? Qual que é o tema que a gente vai tratar aqui hoje? É como apresentar a sua empresa e conquistar clientes. Então, eu gostaria de convidar 2 empresas, e se tiver mais também, não tem problema não, tá? A gente está aqui com mais de 40 pessoas aqui na sala, então também vejam isso como uma oportunidade, tá? Eu gostaria, assim, que esses voluntários vai fazer o quê? Apresentar a sua empresa para nós em 1 minuto. Aí, quem se sentir à vontade aí, é só levantar a mão e a gente vai colocar você em destaque e você vai fazer essa apresentação para a gente. Vamos lá, gente. Se ninguém se habilitar, eu vou chamar, vou fazer igual a professora fazia, lembra? Érica Machado, Elisângela. Oi? A Érica Machado. Então, vamos lá, Érica. Vamos colocar a Érica em destaque. Aí, você abre sua câmera para a gente, tá, Érica? Para a gente ver você. E aí, quando você estiver preparada, você abrir o seu microfone e falar para a gente.
Tá, você me fala o tempo aí, fazendo favor, para eu não estou olhando o tempo aqui, não. Não, beleza. Assim, é 1 minuto, mas você fala assim, quando a gente fala de uma apresentação de 1 minuto, é uma apresentação curta, tá? Mas eu não vou te cortar, não. Você pode, se de repente eu ver que você vai se estender muito, aí a gente te avisa. Senão, eu espero você terminar, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos lá. Meu nome é Érica Machado, sou farmacêutica bioquímica da empresa... Só um minutinho, Érica. Para mim, o som tá bem baixinho. Eu não sei se para vocês tá bom o som. Então, se você puder falar um pouquinho mais próximo do microfone, e aí você pode começar de novo, tá? Tá. Bom dia, meu nome é Érica Machado, sou farmacêutica bioquímica da empresa Laboratório Vanderlei Machado. O Laboratório Vanderlei Machado está na cidade de Mariana e de Ouro Preto há 50 anos cuidando da sua saúde. Realizamos exames de sangue, urina, fezes, toxicológico, biópsia, exames para Covid, tudo cuidando da sua saúde. O que você precisar, estamos aqui à sua disposição. Sua saúde sempre em primeiro lugar, com muita modernidade, sempre te atendendo da melhor maneira possível. Parabéns, Érica, ó. Palmas para a Érica, gente. Muito obrigada, Érica, pela sua participação. Depois a gente vai falar, tá? Tá, obrigada. Quem vai ser a outra pessoa, gente? Eu vou chamar e vou abrir, vou olhar aqui quem é que está na sala. É a oportunidade, pessoal. E isso, gente, assim, ó, né, que outras pessoas venham conhecer a empresa de vocês também. Vamos lá, então, que eu vou chamar, quer ver? Deixa eu abrir aqui para a gente ver quem que tá. Aí talvez eu não veja o nome da empresa, né? Só vou ver a pessoa. Se eu chamar, não vai sair da sala, não, hein? Vamos lá. Eu vou chamar uma pessoa que está sempre participando aqui das nossas palestras. Eu vou chamar... Aqui está no nome, eu não sei se é ele que está aqui na sala, o Ayrton, que é da Águia Remoções. Ele está sempre participando dos nossos eventos. Ayrton, é você que está aí? Eu chamei e sumiu, gente. Assim não vale, né? Temos uma mãozinha levantada ali, a Gisele Gonçalves. Gisele. Então vamos lá, Gisele. As mulheres, tá vendo, né, gente? As mulheres saindo na frente. Vamos lá, Gisele. Bom, já que ninguém se habilitou, né? Bom dia, meu nome é Gisele, eu sou gerente administrativa da ProLife Engenharia. Nós estamos aqui na cidade de Mariana. A clínica foi inaugurada desde janeiro de 2027. É uma clínica de medicina ocupacional e um centro de treinamento de segurança do trabalho. A empresa ProLife ela tem aí quase 15 anos de mercado no trabalho aí de consultoria, com foco em segurança do trabalho, e a gente tem 1 ano que está no segmento de clínica, com medicina ocupacional. Então, o nosso trabalho é facilitar a vida dos nossos clientes em relação, né, à área de segurança do trabalho e medicina ocupacional. Nós temos os exames clínicos que nós realizamos aqui, né, as 5 modalidades de exame conforme a NR7, e os treinamentos de segurança, saúde e meio ambiente. Então, o nosso dever aqui é facilitar a vida dos nossos clientes e focar em saúde e segurança dos colaboradores. Muito obrigada, Gisele. Parabéns. Abraço. Eu quero ouvir alguém do Espírito Santo, porque as duas foram de Bom dia, Minas, o Ayrton né? está aqui. Oi? O Ayrton está aqui, porque caiu na hora. Ah, achei que você ia me desapontar, que você estava fugindo. Deixa eu abrir a tela para você, porque eu tô... Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu estava dirigindo, que eu tô chegando do hospital, minha esposa está hospitalizada, então eu estava Poxa. só ouvindo.
mas meu nome é Ayrton, eu sou dono da Águia Remoções. Minha empresa, como vocês têm, tá aqui, ó, eu acabei de chegar aqui, ó. Essa é a Águia Remoções, é uma empresa voltada para a segurança e a saúde. Vamos lá, cheguei aqui, deixa eu sentar aqui para ficar mais tranquilo. É voltada para a saúde e segurança. A gente trabalha na área da Samarco hoje, em Ubu, Matipó e Mariana. A gente é gerenciador de saúde. A Águia Remoções também trabalha com locações de ambulância, trabalha com área protegida, eventos e também damos treinamentos em primeiros socorros. A Águia Remoções era uma empresa em constante evolução e agora estamos partindo para um outro ramo mais ousado um pouquinho, que são remoções do estado. Então, a gente vai pegar a região metropolitana e sul. A gente está assinando esse contrato hoje, então a gente está correndo muito aqui. Então, não estou parando. E essa é a Águia Remoções. Precisando do serviço da Águia Remoções na parte de gestão, de segurança do trabalho, medicina do trabalho, precisando de fazer remoções de pacientes interhospitalar ou atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência, é só ligar para o nosso número que iremos te atender ou te passar um orçamento. Você que tem uma empresa que precisa de colocar uma ambulância lá, eu preciso de ficar uma semana, eu tenho essa ambulância para te servir também, para te atender e te dar total segurança, dentro de todos os protocolos, de todas as vigilâncias, portaria 2048, a gente está seguindo toda a lei para não deixar nada a desejar na questão de fiscalização. Essa é a Águia Remoções, de Guarapari. Parabéns, Ayrton. Eu sei que é um serviço que ninguém gostaria, eu não gostaria de usar seus serviços, Ayrton. Mas porque não, assim, brincadeiras à parte, né? Mas é porque se eu precisar usar seu serviço é porque eu não estarei bem de saúde, né? Né? Por essa perspectiva. Mas se eu precisar contratar, né, o serviço, ele fez uma boa apresentação. Oi, gente, muito obrigada, tá, Ayrton? Melhoras aí para sua esposa e parabéns pela sua dedicação, né? Porque mesmo estando aí numa situação delicada, né, de saúde, que a gente sabe, você está aqui com a gente, né? E isso mostra, gente, assim, comprometimento, né? E que você efetivamente está preocupado com o desenvolvimento do seu negócio, né? Então, isso é uma mensagem também que fica para mim, tá? De gratidão aí e parabéns para você pelo que você tem feito aí pela sua empresa. Tá joia? Muito, muito obrigada, tá? E você fica muito à vontade, tá bom? De participar ou não, vai ficar gravado e depois você pode ter a oportunidade de assistir, considerando aí o momento que você está passando. Tá joia? Mas parabéns. Então, vamos lá, gente. E nós tivemos, então, 3 apresentações, né? E que eu fiquei muito feliz com as apresentações que nós tivemos, né? Da Érica, da Gisele e do Ayrton aqui. E assim, é essa provocação que eu quero fazer hoje com vocês, tá? De como vocês estão apresentando. Dá para mais alguém apresentar, se quiser falar agora, né? A gente já teve 3, só para a gente fechar mais um. Se tiver mais alguém que queira falar, senão eu já dou início aqui. Não? Mas aí já vai se preparando, então, porque no final, depois que eu trouxer algumas reflexões aqui para vocês, nós queremos fazer o exercício de novo. Então, já se preparem aí. Claro que aí vai ser diferente, né? Porque a Érica, a Gisele e o Ayrton fizeram, né? Assim, como eles apresentam a empresa deles hoje. Então, no final, vocês já vão ter ouvido algumas coisas. Então, digamos assim, vai estar mais fácil. Mas o que a gente quer hoje, nesse bate-papo nosso, é justamente fazer essas reflexões com vocês desse papel que é tão importante de apresentar a sua empresa. Eu vou compartilhar aqui com vocês o material, e aí assim que estiverem vendo, Luana, você me avisa, por favor. Ok.
Na tela. Uhum. Então, está na tela. Então, como a gente falou desde o início, né? Hoje a gente vai falar como apresentar a sua empresa e conquistar clientes. Essa sou eu, Elisângela Toledo, né? Vocês já me conhecem aqui. Tem minhas redes sociais, LinkedIn e Instagram, quem quiser me acompanhar aí nas redes. E eu quero, como eu disse lá no início, hoje a gente vai trabalhar juntos um pouquinho. Como eu vou estar projetando, eu não vejo, né, vocês. Podem ficar muito à vontade, e aí a Luana vai acompanhar, de abrir o microfone, né? Levanta a mão, a Luana abre o microfone, não me atrapalha em nada se vocês quiserem falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, colocar qualquer situação, tá bom? Então, assim, é um bate-papo mesmo. E, como eu falei, assim, nós vamos trabalhar juntos, é uma troca, tá? E o importante, né, que às vezes, como a gente viu aqui, as 3 apresentações foram apresentações muito boas. E aí, nesse bate-papo que a gente vai ter, se você tem alguma coisa para trazer de contribuição, alguma experiência, é extremamente importante. Eu tenho certeza que todos vocês têm algum causo, como dizem, de uma situação em que você estava apresentando a sua empresa. Tá? Então, é um trabalho, é um bate-papo mesmo, vai ser uma troca. Quem gostar aí de anotar, né? Pegue aí um papel e caneta. Eu vi que tem algumas pessoas, né, como o Ayrton, que estão participando do carro e talvez não tenha essa facilidade aí de interação, mas eu quero que esse nosso bate-papo seja bem legal. E aí, talvez vocês se perguntem assim, Elisângela, mas por que falar sobre isso, né? Por que falar sobre como apresentar, né, a minha empresa? Gente, nós tivemos, né, em junho, né, que nós tivemos, junho, acho que, como a gente tem pessoas aqui de Minas e do Espírito Santo, então nós tivemos final de junho, início de julho, nós tivemos a nossa rodada de negócios, né? Talvez muitos de vocês aqui participaram da rodada, né? Ela foi online. E como nós tivemos várias salas, eu participei como mediadora em uma das salas. E eu vou dizer assim para vocês, eu fiquei preocupada, eu fiquei triste, porque na minha sala a gente teve algumas empresas, né, que ao fazer a sua apresentação, digamos assim, para mim, eu visualizei assim, que elas não aproveitaram a oportunidade que eles tinham, né, que eram 10 minutos, de apresentar a empresa dela para a empresa compradora. E isso acontece não só na rodada de negócio, mas isso acontece no dia a dia de cada um de vocês. Talvez de perder a oportunidade de apresentar a empresa de vocês para um potencial cliente de uma forma correta. Talvez por falta de conhecimento, por não estar preparados, né? Eu não sei aqui qual é a sua função, né? De quem está aqui com a gente hoje, qual é a sua função dentro da empresa, mas esse é um ponto, assim, até para vocês levarem como reflexão, que, claro, que a empresa tem a área comercial dela, né? Tem ali quem vende, mas todas as pessoas, né, da empresa, elas vendem a empresa também. Então, é importante a gente estar preparado para vender a nossa empresa, ok? Então, por que é importante falar sobre isso? Eu elenquei 3 tópicos, porque eu acho que é o melhor aproveitamento do tempo, né, disponibilizado pelo cliente em potencial. Então, assim, às vezes você tem 5 minutos para falar da sua empresa. Hoje aqui eu tinha falado inicialmente assim, você vai ter 1 minuto para você apresentar a sua empresa para nós. E aí os 3 fizeram aí
de forma, né, de forma brilhante, da forma como eles estão acostumados a falar. Então, é você ser cirúrgico efetivamente, né? Valorizar o tempo do seu potencial cliente no momento dessa apresentação. Nós tivemos, por exemplo, na minha sala, lá da rodada, a gente teve uma empresa que perguntou para a empresa compradora assim, o que você precisar eu tenho, minha empresa é tal e o que você precisar eu tenho. Então, assim, o que você precisar eu tenho não é a forma correta, gente, de se fazer uma apresentação. E ele falou em 1 minuto e ele tinha 10 minutos ali, né, naquele momento, para poder apresentar a empresa dele. Tempo hoje, vocês sabem que é um bem precioso. Então, a gente precisa primeiro ter o respeito pelo nosso cliente, né? Porque se ele está disponibilizando o tempo dele para nos ouvir, para conhecer a sua empresa, você tem que estar preparado para fazer daquele tempo precioso o melhor tempo para você, né? Enquanto tendo a oportunidade de apresentar o seu negócio para alguém e também valorizando o tempo do seu cliente que está ali te ouvindo e que precisa se conectar, né? Ele precisa se interessar pela sua empresa para que aquilo vire um negócio posteriormente. Nas rodadas de negócio, eu vou frisar muito nessa questão da rodada, porque foi através da rodada que me deu esse insight. Eu falei assim, gente, a gente precisa trazer esse tema para falar com os nossos fornecedores locais, sabe? Porque é extremamente importante, tá? Um outro ponto é levar a mensagem que o cliente está precisando ouvir. Perguntar para o cliente, não, o que você estiver precisando, eu te ofereço, não é a mensagem correta. Para mim, você está dizendo assim, eu não conheço nem os meus produtos. Porque você esperar que o cliente... E se o cliente falasse, eu estou precisando de uma coisa que você não trabalha, como é que você fica? Então, a gente precisa, tá? E quando a gente fala de levar a mensagem que o cliente está precisando ouvir, nós vamos falar mais adiante, mas eu já queria pontuar para vocês, assim, que na apresentação da sua empresa, quando você tem uma agenda, né, seja dentro de uma rodada de negócios, ou vocês fazendo uma agenda de uma visita com a área de compras de uma empresa, você precisa estudar aquele seu potencial cliente. Porque a partir do momento que você estuda o seu potencial cliente, o que aquela empresa faz, né? Quais são as demandas dela, você vai levar a mensagem do que ela precisa ouvir. Por quê? Você não vai falar coisas assim aleatórias. Você vai focar o seu discurso, a sua fala, alinhado à realidade daquele cliente. Se é um cliente que trabalha na área de saúde, você não vai falar com ela de produtos industriais, porque não tem relação. Então, conhecer o seu cliente faz com que você leve a mensagem correta, a mensagem que ele está precisando ouvir, ok? Um outro ponto que eu considero extremamente importante é demonstrar profissionalismo na sua apresentação. E quando a gente, né? E novamente, assim, eu fiquei muito chateada com a pessoa que falou, né? O que você precisa que eu ofereço? Que, assim, não demonstrou profissionalismo na apresentação dela. Né? Ela não se preparou. A equipe, né, da DVF que fez a preparação para as rodadas, eles deram algumas orientações. Não era obrigatório que você, né, que as empresas participantes fizessem, né, uma apresentação em slide e tudo, não era, tá? E a gente vai ver depois que não é. E nós, né, assim, com as contribuições que a Gisele, a Érica e o Ayrton trouxeram aqui no nosso início, vocês viram que não é necessário um PPT, né, ter lá um PowerPoint para você fazer uma apresentação da sua empresa. Mas
ela é um elemento, sim, que ajuda, mas você, mesmo com o seu discurso, com a sua fala, a forma, quais são os elementos, né, que você traz na estrutura da sua apresentação, demonstra profissionalismo. Ok? E muitas das vezes a apresentação é o primeiro contato que você vai estar tendo com aquele cliente em potencial. E se você já não passa profissionalismo, se você já não demonstra respeito para com ele, se você não vende, né, na nossa gíria aí que a gente fala, né, se você não vende o seu peixe de forma correta nesse primeiro contato, consequentemente, você compromete um potencial fechamento de um negócio posteriormente. Por isso, gente, que é tão importante a gente falar sobre isso. Às vezes, né, pode achar que é algo tão superficial, mas na verdade não é. A apresentação da sua empresa, ela é tão importante quanto a entrega que você faz. Porque, em muitas das vezes, a apresentação da sua empresa é o primeiro contato que você tem com o seu potencial cliente. E como apresentar, né? Como apresentar a sua empresa? Hoje a gente tem, né, até a partir da questão da pandemia, e isso ficou muito forte, né, sobre os meios que a gente tem aí. E aí, saber apresentar bem a sua empresa pode ser definitivo para captar novos clientes em diferentes ambientes, que foi o que eu acabei falando, tá? Então, assim, para mim, essa é uma ação extremamente importante. E por que pode ser definitivo, né? Como eu disse, se a sua apresentação não transparecer, né, para o seu potencial cliente, que você tem capacidade de atender, que você é uma empresa, né, profissionalizada, que você tem respeito pelas pessoas, você pode estar ali fechando, né, uma porta de um potencial novo cliente. Então, é extremamente importante a questão, né, de você saber apresentar bem a sua empresa. E para quem você apresenta a sua empresa, né? Nós temos um cliente individual em potencial. Eu sei que aqui na sala nós temos empresas, né, de produtos e empresas de serviços. Então, em ambas as situações, talvez as grandes empresas, né, as empresas maiores que estão aqui com a gente, pode até não atender uma pessoa física, digamos, né? Mas a gente tem os outros tipos e aí vocês vão poder se identificar. Então, vocês têm a apresentação para um cliente em potencial. Esse cliente, ele pode ser o que chega até na sua empresa. Esse cliente pode ser um vizinho seu que está subindo no elevador, né? Essa semana mesmo eu tive um caso aqui, chegando da Samarco e subindo, né? Eu peguei o elevador com uma outra pessoa. E aí, a gente conversando, ela falou assim, olha, não sei se você sabe, mas eu faço bolos. E aí, assim, rapidinho, ela, digamos assim, eu fiquei conhecendo ela, né, que é uma microempreendedora, e ela me apresentou, né, o produto dela. Então, assim, dentro, né, seja na praia, seja no supermercado, ou seja, em qualquer situação, dependendo do seu negócio, você tem ali um cliente em potencial. Nós temos também as empresas que fornecem diretamente para empresas, né? Então, também você faz essa apresentação, igual quando a gente fala, né? Vocês fazerem uma apresentação para a Samarco. Então, a gente já tem agenda lá com o analista de compras e você vai fazer a apresentação da sua empresa para uma outra empresa. Você tem também a oportunidade de apresentar a sua empresa nas rodadas de negócio, né? Como a gente promoveu, ou em qualquer outro evento que esteja com esse foco.
né? Às vezes você não vai participar de uma rodada individual ali, mas você vai ter oportunidade de apresentar o seu negócio para um grupo de pessoas, ok? Então, isso também é uma oportunidade que você tem de apresentar a sua empresa. E quais os tipos de apresentação usar? Aqui a gente tem a apresentação individual, né? Como você pode fazer isso dentro do elevador, como a minha vizinha do bolo fez, né? Ou você pode ter uma apresentação mais institucional, que digamos assim, uma apresentação mais formal. A apresentação, por exemplo, que a Gisele, a Érica e o Herto fizeram aqui para a gente, claro que nós estamos aqui num público maior, mas foi digamos assim, um método que eles usaram de uma apresentação individual, chegando e falando, né, de uma forma descontraída para a gente sobre o negócio deles. E quando a gente fala, né, de uma apresentação mais institucional, e aí eu vou frisar um pouquinho mais com vocês nessa questão da apresentação institucional, lembrando, né, alinhado ao, digamos assim, ao que a gente vem trabalhado, né, de desenvolver as empresas de vocês para lidar com outras empresas. Então, a apresentação institucional, ela é extremamente importante nesse sentido. E o que a gente coloca, né, digamos assim, nessa apresentação institucional? Tem vários modelos, gente. Hoje a gente não dá mais para dizer que a gente não sabe fazer as coisas, sabe? Hoje, na internet, eu falo que até o meu filho, que tem 6 anos, ele, quando faz uma pergunta, né, e eu falo assim, eu não sei. Aí ele fala, mãe, pergunta para o Google, pergunta para a internet. Então, hoje, não cabe mais, né, a gente falar assim, eu não sei fazer isso. Porque hoje, na internet, eu tenho até alguns modelos, se alguém até quiser depois, a gente pode compartilhar, de apresentação, tá? Quando a gente está falando de uma apresentação institucional. Eu trouxe aqui só alguns pontos, mas não quer dizer que essa daqui é a receita, é a melhor receita do bolo, tá? Cada um tem, né, o seu segmento, as suas especificidades dentro da empresa e pode ter uma apresentação diferenciada. Mas quando a gente está falando de uma apresentação institucional, que muitos de vocês, quando a gente fala de empresa para empresa, a gente deve garantir, a apresentação do seu negócio, é claro, né? Ter um material que seja impresso, que seja através de slides, por exemplo, ter uma capa, né, gente? Uma capa direitinho. Ali você vai fazer a apresentação do seu negócio, quais são os seus produtos e serviços. Eu sei que tem empresas aqui que tem até portfólio, né, de apresentação. Ter uma identidade visual, né? Hoje, principalmente quando a gente fala do marketing digital, isso é extremamente importante, né? Você tem uma logo, você tem cores associadas aí à sua marca, né? Os tipos de letra que você tipografia, né? São os tipos de letra que você utiliza. Isso traz a identidade visual da sua empresa, do seu material. Uma coisa que é extremamente importante nessas apresentações institucionais, né, nesse material, depoimentos de clientes que vocês entendam, né, assim, ser relevantes para estar compartilhando, gráficos com resultados obtidos. Aqui, tabelas de preço. Aqui eu coloquei um asterisco, porque não é toda apresentação e não é todo tipo de empresa que isso cabe, tá, gente? Então, por isso que eu coloquei aqui, porque às vezes, se você trabalha com um produto de prateleira, né, você pode até colocar, porque não vai ter nenhuma particularidade alinhado ao seu cliente. Se eu preciso de algo que eu preciso de uma lâmpada, né? Então, assim, já tem uma lâmpada lá com a especificação e tudo. Ele é um produto de prateleira, não é um produto customizado, né, por cliente. Então, você pode até colocar.
mas para outros tipos de serviços, principalmente quando a gente fala de uma customização, não é legal você colocar a tabela, porque você vai compor o seu preço de acordo, né, com a necessidade do seu cliente. Então, esse é um ponto que não cabe para a maioria das apresentações, isso não cabe, tá? Mas é um ponto a ser considerado e eu quis trazer aqui para vocês. Projetos que vocês estejam envolvidos, né? Eu tive uma conversa na semana passada que eu estava aí em Ouro Preto, né, participando do Fórum de Diversificação Econômica, e aí teve uma pessoa que veio conversar comigo sobre, ela trabalha com essas fontes de energia, nessas, como é que chama? Placa solar, né? E aí, por exemplo, assim, uma empresa dessa, se ela está associada a algum projeto de sustentabilidade, por exemplo, isso é algo legal para ela ter na apresentação da empresa dela, né? Então, assim, são projetos que têm esse cunho, né, assim, de desenvolvimento, de inovação, que agregue, que traga, né, uma informação importante para o cliente, para o seu potencial cliente, né? E outras coisas que vocês acharem que são importantes você ter ali na sua apresentação. Geralmente, quando a gente fala de uma apresentação institucional, assim, esse é um material que nem sempre você tem a oportunidade de apresentar. Talvez você faz um primeiro contato com o seu cliente, ele pede para você, manda o material para mim. Nas rodadas de negócio, eu ouvi muito isso, assim, como as empresas não tinham uma apresentação, né, não detalharam ali muito os seus produtos, as empresas compradoras pediram, manda o seu material para mim. Então, é isso, gente, é uma apresentação institucional, é um portfólio, é ter informações ali que chamem a atenção do seu cliente, que ele queira te chamar para uma conversa. Tá? Então, essa apresentação inicial, ela precisa ter esse viés de chamar, de despertar no seu potencial cliente esse desejo, assim, eu quero conversar com essa empresa, eu quero conhecer um pouquinho melhor os produtos que ela oferece. Esse é, digamos assim, o tchan que vocês precisam colocar nas apresentações das empresas de vocês. Só para eu tomar uma água aqui. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Então, tá bom. Vamos seguir. Um ponto muito importante que precisa ser considerado é que o cliente, ele não compra o que você fala. Ele compra o que ele precisa. E como assim, Elisângela? Se eu não falar, ele não vai comprar. É a forma como a gente fala com o nosso cliente em potencial que é diferente. Eu tenho certeza que vocês já tiveram, né, alguma experiência dessa. De ir num estabelecimento, por exemplo, para poder comprar algo. E assim, e você entrar numa loja, né? Aqui até eu fiz questão de colocar uma fotinha aqui de uma loja de eletrodomésticos, assim, que você entra ali na loja e aí tá olhando e vem, né, aquele vendedor ali e começa a falar, e às vezes nem te pergunta, né, assim, o que eu posso, né, o que você está precisando hoje, efetivamente. E aí ele fala, e muitas das vezes o cliente, ele agradece e sai. Porque, assim, ele só ouviu, e ele não foi ouvido. E isso é extremamente importante, gente. O cliente, ele precisa ser ouvido. Para você ser objetivo, digamos assim, na sua oferta, você precisa ouvir a necessidade do seu cliente. Porque eu dou muito o exemplo, né, da questão que o seu produto
ele resolve o problema de alguém. É assim que vocês têm que enxergar o produto de vocês, o serviço de vocês, é sendo como a solução de um problema de alguém. Então, para você oferecer a melhor solução para alguém, você precisa ter o entendimento, a clareza do que o seu cliente precisa. Porque se ele tem uma dor específica, você ouviu ele e você ofereceu para ele uma solução para aquela dor que ele tá, para aquela necessidade dele, cara, ele vai fechar o negócio com você, ele vai comprar de você. Por isso que a escuta, ela é extremamente importante. E quando a gente faz essa escuta, nós somos mais assertivos na nossa oferta para aquele cliente. E aí, eu vou trazer para vocês 5 coisas que são extremamente importantes quando você fala, né? De conquistar o seu cliente a partir da sua, né, da apresentação da sua empresa e dessa conquista aí dos seus clientes. O primeiro ponto é seja humano. Mas como assim, Elisângela, seja humano? É porque a gente, e principalmente, né, nos dias de hoje, a gente tem entrado num automatismo, né? Eu falo assim, parecemos mais robôs, fazendo as coisas tão no automático que a gente está deixando de ouvir. A gente está, apesar, a gente, assim, da gente falar tanto nessa questão do digital, né? De inovações, de soluções tecnológicas, mas eu falo que nunca foi tão necessário a gente ser humano. A gente olhar, né, no olho do outro, a gente sentir a mão, né, ter aquele aperto de mão. Nós fomos levados a isso em função, né, do Covid, mas agora eu acho que já está na hora, né? Já passou da hora da gente resgatar a nossa humanidade. E aí você está falando assim, poxa, Elisângela, a gente está falando de captação de clientes, a gente está falando de apresentação da minha empresa e você está falando de humanidade? Gente. Porque você não vende para a parede, você vende para pessoas. São pessoas que estão ali do outro lado te ouvindo. São pessoas que vão fazer contato, né, com a sua empresa. São pessoas que vão ter os problemas delas, né, as necessidades atendidas pela sua empresa. Então, a gente precisa resgatar essa questão da humanidade, de ser humano efetivamente, de não se portar como um robô ali na frente do outro, né? Ouvi-lo na essência, deixar com que ele externe as necessidades dele. Porque a gente fazendo isso, além de demonstrar, né, a nossa humanidade, que você está ali efetivamente presente, você vai ser muito mais assertivo na oferta que você vai fazer. Quando a gente fala de uma solicitação de proposta para uma empresa, por exemplo, vocês recebem ali um escopo, né? A especificação do que é aquela necessidade do seu cliente. Quando é um material, você tem ali o PDM, né? A descrição daquele material que é necessário. E aí vocês fazem a leitura daquilo ali, faz a interpretação. Às vezes você tem oportunidade de ter uma visita técnica, de ter um esclarecimento ou não. Às vezes você só tem as informações que estão ali enviadas. Mas quando você tiver a oportunidade, né, principalmente as pessoas que estão aqui, que trabalham com comércio, de estar ali de frente a frente com o seu cliente ou com o seu potencial cliente, seja humano. Esse é o primeiro ponto aí, tá? Quando a gente fala de relacionamento com o cliente ou com o potencial cliente.
é que você possa trazer aí humanidade para o seu atendimento. Segundo ponto, a venda consultiva. Como eu já disse, vocês, né, os serviços de vocês, os produtos de vocês, eles são solução para a demanda do seu cliente. Ele tem uma necessidade e você precisa, né, através do seu serviço ou do seu produto, você vai atender a necessidade dele. Por isso que é uma venda consultiva, não é você achar que ele precisa daquilo, né? Né, tem empresas, né, que trabalham com a área de vendas, com metas, com aquela coisa toda, e aí o cara fala assim, não, está chegando no final do mês, eu preciso vender, e o primeiro que chegar aqui, eu vou fazer uma venda e ele vai, né? Ele pode até vender, mas ele vai perder, ele não vai ter um cliente efetivamente que vai voltar e vai ter um relacionamento. Então, essa venda consultiva é aquela venda, né? É aquele contrato que você vai firmar alinhado à necessidade do seu cliente. Você resolvendo efetivamente a necessidade, o problema dele, porque depois ele vai ser, né, digamos assim, um vendedor da sua empresa, porque você resolveu efetivamente o problema dele. Terceiro ponto, não venda, agregue valor. Que simplesmente assim, toma, aqui é o produto, né? É você demonstrar, porque eu falo assim, a gente compra, né? Quando a gente fala de produto, eu não compro uma geladeira porque eu quero ter uma geladeira aqui dentro da minha casa. Eu compro uma geladeira porque eu quero ter uma água fresca, porque eu quero ter os meus alimentos conservados, né? Então, assim, é isso que eu estou comprando. Eu não estou comprando simplesmente um produto, eu estou comprando algo a mais. E agregar valor a isso é o que é mais importante. É a gente não vender, né? E isso depois a gente vai fazer aqui o exercício, né? Mas tanto a Gisele como a Érica e o Ayrton, eles trouxeram isso na fala deles, né? Que um falou que a nossa, né, o nosso foco está na sua saúde. Então, assim, você está levando algo a mais, você está agregando valor ali para o seu potencial cliente. Quarto, crie relacionamento. Quando a gente fala, gente, assim, de captura de clientes, hoje eu falo que tão importante quanto você capturar novos clientes é você reter os seus clientes, porque é mais barato, né? Você reter o seu cliente do que você conquistar um novo cliente. Então, criar relacionamento com os seus clientes, e isso é extremamente importante. E esse relacionamento não é depois do pós-venda. Esse relacionamento você começa a criar na apresentação da sua empresa. Foi o que eu falei, que assim, se na apresentação da sua empresa você não transparecer profissionalismo, aquele que seria o seu potencial cliente, ele não vai querer firmar vínculos com você, porque ele não se sentiu seguro para ser atendido pela sua empresa. Então, esse criar relacionamentos, ele começa desde a apresentação da sua empresa. Quando a pessoa que está ali conhecendo a sua empresa pela primeira vez, que ela sinta confiança, né? Que ela se sinta segura e consciente, né? Que você transmita para ela profissionalismo e que ela saiba assim, não, essa é uma empresa que eu quero me relacionar. Ou quando a gente está falando do comércio, né? Quando você vende, faz uma venda, digamos assim, olhando só o seu interesse enquanto vendedor e não do cliente, ele pode até levar, como eu disse, mas ele não vai voltar. Ele não vai criar relacionamento com você. E quinto, entregue a mais. Como assim, Elisângela, entregue a mais? As coisas já estão tão difíceis, né? A gente tem ali os custos, tudo bem estabelecidos, e você está falando para eu entregar a mais? Sim,
eu estou falando para você entregar a mais. E eu não estou falando se o cara comprou um, você entregar 2. Não é isso, gente, que eu estou falando. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Recentemente, né, eu fiz uma formação numa universidade, né, dos Estados Unidos, e o nosso professor, em uma das disciplinas, é um professor inglês, e um dos filhos dele passou 2 anos no Brasil. E antes de começar a aula dele, ele falou assim, só foi uma turma de brasileiros, né, para essa formação, e aí ele disse assim, eu queria fazer uma surpresa para vocês. E aí a gente ficou todo mundo assim, né? E aí, de repente, entra o filho dele com um violão e o filho dele canta para nós uma música de Roberto Carlos em português. Ficou assim, todo mundo surpreso com aquilo. E ele, né, um professor PhD renomado, ele tinha necessidade de ter levado o filho dele lá para fazer aquela apresentação para a gente? Ele não tinha necessidade de fazer aquilo. Mas ele entregou a mais. Ele deu uma excelente aula para a gente. Mas eu acho que, assim como eu, a maioria dos alunos lembrou da surpresa que ele fez para a gente. De ter levado o filho dele para cantar uma música de Roberto Carlos em português para os alunos que estavam lá. Ele entregou a mais. Então, ele não deu 2 aulas para a gente. Ele deu uma aula, que era o que estava contratado, mas ele entregou a mais quando ele fez um diferencial levando o filho dele. E o entregar a mais, talvez, é você fazendo um pacote adequado, né, para o produto que está sendo comprado lá, né, no seu estabelecimento. É você entregar mais quando você está lá prestando o serviço e você ter um acompanhamento de mais de perto do resultado que aquele cliente teve, né? De ligar para ele, de querer saber assim, está atendido, está tudo certinho. É você fazer algo que agregue ainda mais para aquilo que você está oferecendo inicialmente ali para aquele seu cliente. Não é você fornecer dobrado, né? Mas é você, num simples gesto como essa experiência que eu compartilhei com vocês, que com certeza vai fazer a diferença para todos os alunos, né, que participaram ali daquela aula. E aí, gente? Silêncio é ruim, né? A gente fazer assim online, que eu não consigo ver as carinhas de vocês, o que vocês estão achando, o que vocês captaram aí desses pontos que eu trouxe aqui para vocês. Quem quer falar alguma coisa? Roberto. Bom dia a todos. Bom dia. Me manifestando aí, estou gostando muito. Você pode abrir a sua câmera aí para a gente poder te ver? Desculpa, vou abrir aqui. Tá? Ele não está abrindo, por isso que está... Acho que agora abriu, né? Aí, abriu. Desculpe-me. Fechou de novo. Bom, dando feedback aí, que você solicitou, né? Tá muito boa a apresentação e a gente está calado, mas no meu caso especificamente, eu estou muito atento, tá? Pode seguir em frente assim, do meu ponto de vista, você está indo muito bem, tá? Em termos de atender às expectativas, tá? Era isso que eu queria dizer, tá? Obrigada, Roberto. Qual que é a sua empresa, Roberto? Eu sou da ECI Engenharia de Belo Horizonte. Tá joia. Muito obrigada, tá? Tá bem. Mas alguém quer trazer algum ponto, alguma coisa?
Bom dia. Bom dia. Ei, Oi, Frederico. tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo certo. Eu perdi o início da apresentação, mas eu queria fazer uma pergunta e ouvir, até para agregar, não só para mim, como a todos, em relação à apresentação por WhatsApp, já que a gente hoje trabalha tanto com o WhatsApp, nós mesmos, muitas vezes, enviamos um vídeo curto, com uma apresentação ali para uma construtora que a gente ainda não conhece, claro, né? Fazendo uma saudação anterior ali. Queria saber o que você tem mais a agregar, o que é uma boa apresentação, sem ser cansativa, para alguém através do WhatsApp, para alguma empresa, de forma que ali realmente comece um novo relacionamento comercial. Ótima pergunta, Frederico. Obrigada, tá, por trazer. O que acontece, assim, hoje a gente tem usado muito, né, esses meios mais tecnológicos aí em relação à apresentação. O WhatsApp, por exemplo, eu não tenho o percentual, mas foi uma das ferramentas que mais aumentou a utilização, né? Hoje a gente já tem até o WhatsApp Vendas, né? Que é um módulo específico aí para estar fazendo essas, né, vendas diferenciadas. E não só via o WhatsApp, que foi o que você trouxe, mas assim, as empresas que têm a oportunidade, né, de fazer um vídeo, né? Porque não são todos que trabalham, né, dessa forma. É você fazer aqueles itens que eu apresentei lá no início, mas de uma forma muito resumida, né? É você, porque assim, o tempo hoje, gente, como eu disse lá no início, ele está sendo precioso. Então, você vai falar do seu negócio, mas você não precisa ficar falando assim, minha empresa nasceu lá, não sei onde. Quando a gente está falando de um vídeo para o WhatsApp, tá? Que tem que ser algo curto, objetivo, que a pessoa ali, hoje, talvez vocês, assim, se você recebe um vídeo acima de 2 minutos, assim, já não é, né? A pessoa talvez não tenha paciência ali e tempo disponível para estar assistindo. Então, é aquilo que eu trouxe lá no início. O tempo é um elemento extremamente importante. Então, na sua apresentação, por exemplo, no vídeo que você estiver produzindo aí, né, falando da sua empresa lá no seu WhatsApp, você tem que ser objetivo. Tá? Você tem que falar, sim, né, do seu negócio de uma forma muito, muito clara. Uma coisa que falar dos seus produtos, mas principalmente assim, quais são os benefícios que os seus produtos estão oferecendo para aquele cliente. É benefício, gente, né? Eu preciso assistir o seu vídeo e saber o produto que você está me oferecendo, qual é o benefício que eu vou ter de usar o seu produto, e para eu me conectar com você. Não, eu vou entrar em contato aqui com o Frederico, porque ele tem o produto e ele transmitiu para mim os benefícios que estão atrelados à solução, né? O benefício que você vai oferecer é a solução que você tem para o meu problema. Então, acho que a gente tem que ter objetividade, ok? Objetividade, porque não pode ser um vídeo longo, tem que ser um vídeo curto, né? Diretivo, mostrando quais são os produtos que você tem. Mas não precisa ficar falando de especificação. Eu estou vendo aqui é Construferro, né? Então, você vende produtos, né? Então, você não vai falar assim, eu tenho uma barra de aço de X, não sei o quê. Não, isso você não vai falar isso no seu vídeo, entendeu? Não tem, né? Não tem necessidade de você entrar na especificação lá do seu produto. Mas os meus produtos vai ajudar você a ter uma obra com segurança. Sabe? É levar o benefício que o seu cliente vai ter em usar os seus produtos. Ok? Então, assim, a dica que eu te dou é objetividade. Seja objetivo na sua fala, tá? Fale sim de quais são, né, de uma forma bem direta, os produtos que você tem, mas principalmente quais são os benefícios que o seu cliente vai ter em usar os produtos da Construferro. Tá certo. A gente, inclusive, tem 2 vídeos bem resumidos dos produtos, mas a questão da vantagem competitiva talvez seja o que a gente agregue. São vídeos
30 segundos, 40 segundos, ainda há espaço para colocar um pouco ali de informação sobre as vantagens competitivas da empresa. Então, de repente, crescer um pouquinho o tempo desse vídeo com as vantagens competitivas. Isso aí. Depois, até se você quiser mandar lá para a gente, você tem o e-mail lá do programa Força Local, né? Manda para a gente, manda lá que eu assisto com todo carinho e te dou um feedback. Tá bom? Confirma novamente, eu posso estar pensando em um e-mail e é outro. É programa Força Local sem cedilha, certo, @samarco.com. Ok, obrigado. Ok? Eu acho que o Roberto tinha levantado a mão novamente. Roberto, você quer contribuir? Não, é porque eu que me esqueci de abaixar a mão. Aí eu estava agindo e está tudo normal. Obrigado, viu, Lisa? Tá joia. Mais alguém quer trazer um ponto para a gente? Giovanni. Só um minuto aqui. Então, minha dúvida é o seguinte, por exemplo, voltado para a rodada de negócio. No nosso caso, a gente presta um serviço bem específico, né? Às vezes você está numa rodada de negócio que talvez é um serviço que quem está participando não tem conhecimento. Só que também não adianta você explicar todo o serviço, que vai ficar muito extenso, né? Sim. Então, como é que a gente trata esse assunto de uma forma rápida e eficiente que a gente consiga chegar num resultado bom? Qual é a sua... Você trabalha com o quê, Giovanni? A gente trabalha com serviço de inspeção industrial, voltado para a indústria. Desculpa, eu só ouvi o industrial, não entendi o anterior. Inspeção industrial. A inspeção industrial. Isso. Eu acho que o primeiro ponto, e aí depois... acho que o primeiro ponto é o seguinte. Às vezes a gente, na ânsia de participar, quando a gente ouve essas rodadas de negócio e as empresas que estão participando, a gente precisa ter muita atenção. E aí, eu vou aproveitar a sua pergunta, mas eu estou falando para todo mundo, tá, Giovanni? A gente olhar essa oportunidade, mas assim, não é participar por participar. Porque muitas das vezes as empresas que vão participar de uma rodada, ela não, digamos assim, ela não tem conexão com o seu produto. E aí você fala assim, poxa, eu vou lá participar da rodada e vou, né, digamos assim, você vai disponibilizar seu tempo e o da empresa compradora para apresentar um produto que ela nunca vai te demandar. Então, esse é um ponto assim importante que eu também vi nas nossas rodadas, né? Que a empresa precisa ter esse cuidado, tá, gente? De, ao participar de rodadas, que seja uma... Porque senão depois você fala assim, eu fui lá, participei da rodada e nunca consegui fechar um negócio. Mas é porque as empresas, né, compradoras que estavam ali naquela rodada, ela não tem conexão, não tem demanda para o seu produto. Tá? Então, assim, é muito importante. É importante vocês estarem participando, sim, mas é importante ter essa atenção, né? Se o seu produto está alinhado às demandas daquelas empresas, justamente para que você tenha objetividade e participe de algo que vá efetivamente te abrir uma porta. Esse foi só um parênteses, assim, aproveitando que você trouxe, tá, gente? Falando aí para todo mundo. E aí, Giovanni, quando você vai para uma rodada de negócios, a gente tem lá as empresas compradoras, né? Pelo menos nós divulgamos lá quais seriam as empresas compradoras. Quando eu disse lá na minha apresentação que eu falei assim, conheça o seu cliente. Então, por exemplo, assim, você vai lá, daí você tinha Samarco, a gente tinha aqui no Espírito Santo, né? Vou dar o nome das nossas contratadas. A gente tinha Samarco, a gente tinha VIX, a gente teve GR, e aí você está indo para participar dessa rodada. No mínimo, gente, deixa eu entender um pouquinho do que são essas empresas que vão estar lá,
Porque aí você já vai ter o seguinte, GR é empresa de alimentação. Inspeção industrial, para mim, ela não vai, eu não tenho relação nenhuma com ela, ok? Então, assim, você vai falar com uma empresa dessa numa rodada de negócios? Não faz sentido, você concorda, Giovanni? Você não se inscreveria para poder falar. Então, eu acho que o primeiro passo é você ter esse conhecimento de quem são as empresas que vão estar lá. Para quais empresas você vai se inscrever, né? Para você falar. A gente sempre disponibiliza a questão, e isso a maioria, não só a Samarco, mas a maioria, né, de quem faz rodada de negócios hoje, faz isso. Coloca as categorias, né, que a gente vai demandar com antecedência, para daí você poder escolher o que, né, com qual que você vai poder falar. Então, assim, ter esse olhar de qual a demanda que vai ser apresentada e a que a minha empresa pode atender. Ter conhecimento, olhar para as empresas, porque a partir do momento que você conhece um pouquinho da empresa, você já prepara a sua fala, né? Você já vai dar a mensagem que aquele seu cliente está precisando ouvir, que eu falei lá atrás. Você vai dizer não o que você quer falar, mas o que ele está precisando ouvir. Se é um primeiro contato que você quer, não vai, como você falou, não vai adiantar você dar profundidade na sua fala, porque é palavras ao vento, né? Ele não vai. Mas ali naquele primeiro contato, se há um potencial, você pode o quê? Abrir portas. Né? Você, às vezes, o próprio comprador vai dizer assim, não, isso não é comigo, eu não, quando dentro da empresa tem aquela demanda. Mas qual o caminho? Né? Você pode tem uma outra área que eu possa procurar? É esse abrir portas, tá? Não precisa ficar falando com ele especificidade, pode fazer uma apresentação, né? Com aqueles elementos que eu trouxe, né? Da sua empresa, mas principalmente abrir portas para uma conversa posterior. Que esse é o principal papel, né, gente, de uma rodada de negócios, é abrir portas. Não, perfeito. Muito obrigada pela sua participação, tá? Mais alguém? Hoje a gente tinha marcado, né, 1h30, justamente para a gente ter essa... Não é uma palestra só, né, gente? É essa troca. E aí, como eu disse, que eu iria pedir para vocês, para no final, a gente traz a Érica, o Ayrton e a Grazi, então, assim, parabéns, tá? Eu acho que para vocês, e aí serve para todo mundo, estar preparados para a apresentação de 1 minuto, tá? Vocês já devem ter ouvido muitas vezes falar do pitch de elevador. Todo mundo já ouviu falar do pitch de elevador? É você fazer um pitch de vendas, porque assim, quando você entra num elevador, geralmente a pessoa que entrou ali com você, ela vai parar em algum andar, né? Talvez não vai para o mesmo que o seu. Então, você tem que ter uma oportunidade ali de falar com ela no tempo, né, que a gente tem ali de alguns segundos, mas aí a gente fala aí em cima de 1 minuto. E aí a gente tem um scriptzinho, que aí a gente pode pegar a Érica, né? Ela seguiu a Gisele, desculpa, a Gisele. Elas também falaram mais ou menos, mas eu vou compartilhar com vocês, como se fosse uma colinha. E aí a gente vai pegar aqui uma empresa ou duas para a gente fazer a colinha e vocês fazerem a apresentação da empresa de vocês seguindo a colinha, tá bom? Tem uma pergunta aqui no chat sobre a rodada de negócios, né? Que é até o Frederico. Frederico, a gente está montando aí o planejamento, né, das ações do programa Força Local para 2022. A rodada de negócios de 2022, a rodada de negócios a gente vai manter no formato online,
porém eu estou falando aqui já, né? A gente nem publicou ainda, né? Mas a gente vai fazer encontro de negócios. E aí, o encontro de negócios, nós vamos fazer presencial, tá bom? Então, fiquem de olho aí no calendário aí do programa Força Local de 2023, que a gente vai ter o encontro de negócios, vai ser presencial. Mas a rodada, como a gente tem feito nos dois, né, no ano passado e nesse ano, vão continuar online. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui de novo uma colinha. E aí, a gente vai pegar aí outras empresas, né, que as meninas já que querem fazer uma apresentação usando a colinha. Mas todo mundo pode fazer e escrever, tá? Pegar um papel e caneta aí e fazer a colinha. Digamos que você só tem pouco tempo, você entra no elevador, né? E você precisa fazer a apresentação da sua empresa para alguém. E aí você vai, o que é a colinha? Ó, eu sou, né? Você vai dizer o seu nome, você vai se identificar, da empresa tal. Ajudamos nossos clientes, desculpa que faltou um Szinho, né? Ajudamos nossos clientes. Você ajuda ele a fazer o quê? E aí esse alcançar aqui, qual é o resultado que ele vai ter sem um sacrifício? Que seja um sacrifício para ele. Anotaram? Pior que eu quero ver vocês, né? Então, eu sou da empresa tal, ajudamos nossos clientes nisso, a alcançar isso, sem um sacrifício. O workshop a gente faz ao vivo. Então, quem é a empresa que quer fazer, e aí a gente vai moldar junto. Eu vou copiar e vou colocar aqui no... Temos o Marco Antônio, Elisângela. Eu vou copiar e a gente vai colocar aqui no chat. Deixa eu ver se dá certo, gente. Vamos ver. Aqui no chat. Vamos ver se vai dar, hein? Eu acho que deu. Ah, ficou grande, né? Para mim tá parecendo grandão. Mas vamos lá, Marco Antônio, vamos fazer o exercício com você e aí a gente vai repetindo, quem mais quiser a gente faz. Vamos lá, Marco. Bom dia a todos. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Marco Antônio, sou da Martins Arquitetura da cidade de Mariana, Minas Gerais. Estou aqui com a empresa há 30 anos, presto serviços especificamente de projetos, construções e plotagens. No foco desse bate-papo nosso são plotagens de projetos, cópias, encadernações, digitalizações, e com isso a gente facilita a vida das empresas que nos buscam, são terceiros das mineradoras locais, no sentido de imprimir os projetos que serão transformados em obras, facilitando com rapidez, preços acessíveis e alta qualidade, de forma personalizada, para resolver o problema da impressão de projetos digitais que são entregues pelas mineradoras para serem transformados em obras. Ok? Ok, Marco Antônio. Se a gente tivesse que fazer, eu não sei quanto tempo deu a sua fala, mas se a gente tivesse que colocar a sua apresentação dentro da estrutura que a gente falou, tá? Então, vamos fazer o exercício com você. Então, eu vou até escrevendo aí, você pode escrevendo também. Então, eu sou o Marco Antônio, que é a sua identificação, ok? Sim. Da empresa... Martins Arquitetura. Desculpa. Martins Arquitetura. Que presta serviços de plotagem de projetos. Só que aí a gente vai usar aqui, ajudamos nossos clientes... Assim, ajudamos nossos clientes a resolver o problema de impressões de projetos para execução de obras.
similares. Então, a gente poderia falar assim, ajudamos nossos clientes a ter mais qualidade e rapidez. Qualidade nos projetos, na impressão, né? De projetos. Sim, na impressão de projetos, nesse caso de plotagem. Com isso... Sem perda de tempo. Sem perda de tempo, exatamente. Sem perda de tempo e retrabalho, por exemplo. Exatamente. Isso. Tá, então vamos lá, vou fazer a apresentação da sua empresa no elevador. Digamos que você me encontrou no elevador, tá? Eu sou Marco Antônio, da empresa Martins. Da Martins Arquitetura. Ajudamos nossos clientes a fazer as plotagens, ou seja, as impressões dos seus projetos, de forma rápida e com mais qualidade, né? Levar direto para lá. Entendeu? Então, eu vou ler para você, tá? Eu sou Marco Antônio, da empresa Martins Arquitetura. Ajudamos nossos clientes a ter mais qualidade nas impressões de seus projetos, sem perda de tempo e retrabalho. Certo. E com isso, agilizando a execução da obra. Perfeito. Porque aqui, localmente, a impressão de projetos. Isso aí. Tá vendo, gente, que não é difícil, né? A gente precisa, quando a gente pensar numa apresentação rápida, é porque às vezes você não tem tempo, né, ali com a outra pessoa de entrar muito em detalhes e você perder a oportunidade, desculpa, e perder a oportunidade de dar o seu recado. Então, é importante vocês terem, né, uma apresentação completa, mas eu gostaria que todos vocês tivessem uma apresentação de elevador, com esse conceito, tá? De não perder a oportunidade de, na fila do banco, na fila do supermercado, ou ao entrar efetivamente no elevador, você ter a oportunidade de falar do seu negócio para alguém e despertar nele o desejo de falar assim, Marco Antônio, tá chegando aqui meu andar, me passa um cartão, né? E aí depois você ter a oportunidade de falar mais sobre o seu negócio, tá? Então, assim, o que eu gostaria, né, de deixar para vocês aqui desse nosso bate-papo é isso, que vocês tenham uma apresentação pitch de elevador mesmo, trazendo esses elementos para que vocês não percam a oportunidade de apresentar o negócio de vocês. Eu trouxe alguns outros pontos assim que para nós é extremamente importante, né, da apresentação. Quando a gente fala, né, de ter uma apresentação estruturada para você fazer para a empresa, de você ir para uma rodada de negócios. No ano que vem, tá? Quando a gente estiver antecedendo aí a rodada de negócios, nós vamos fazer uma capacitação, digamos assim, vamos fazer um encontro com as empresas que se inscreverem para participar, justamente para dar elementos, para ajudar com que essa a participação na rodada seja o mais proveitosa possível, tá bom? Porque a gente entende que é extremamente importante vocês apresentarem a empresa de vocês da melhor forma possível. É o primeiro contato e ele não pode ser o único, ok? Então, é extremamente importante. Tem mais alguém que queira fazer o exercício e aproveitar? A gente tem 6 minutos aí, né, Luana, do nosso horário marcado. Tem mais alguém que queira fazer? A gente tinha uma mãozinha levantada que eu sei que é de Anchieta, mas abaixou a mão. Eu ia participar. Oi, Cristiano? Isso. Vamos só fazer com a Luana aqui, Cristiano, que ela estava com a mãozinha levantada, e depois a gente faz com você. Só um minutinho. Tudo bem. Vamos lá, Luana. Minha xará. Ei, tarde. Ei, Luana. Então, eu sou Luana, da empresa Anchieta Casa e Construção. A gente trabalha com material de construção, né?
comercializando itens básicos até o acabamento, e a gente realiza sonhos, né? E a gente também trabalha muito com agilidade, eficiência, e visando sempre o respeito, né, e a parceria com os nossos clientes. Legal, vocês viram que ela já trouxe o Realizando Sonhos aí, né? Uma boa aluna, menina, né? Né, Luana? Vamos, quer ver? Deixa eu ver se você trouxe os elementos. Eu sou Luana. Você pode até... Você fez a anotaçãozinha da colinha? Eu acho que a Gleiciane colocou ali no chat menor, né, Gleiciane? Que eu tirei da apresentação e já coloquei. Eu acho que você trouxe elementos, né, que a gente falou, né? Você se apresentou, falou o nome da sua empresa. E aí eu acho que você pode colocar, por exemplo, assim, ajudamos nossos clientes a realizarem os seus sonhos da casa própria ou da reforma, né? Ou da sua casa, né? E tal, oferecendo todos os produtos, entendeu? Você inverte. Conecta primeiro com ele o sonho, o desejo dele, e depois você fala da questão dos produtos. Eu não sei quais são as condições que vocês oferecem, né? Mas o sacrifício, que é a última parte lá, gente, é a dor dele, assim, sem ter aquela dor, né? Sem ter, que digamos assim, né? Sem ter que ficar procurando em vários lugares aí os produtos, porque você tem o melhor produto com a melhor condição, tá? Então, só inverte a ordem aí e você entendeu direitinho o recado. Parabéns. Obrigada. Vamos lá, Cristiano, para a gente encerrar. Vamos lá, estão me ouvindo bem? Sim, só não estamos te vendo. Tá, agora está vendo. Agora estou. Queria aproveitar e mandar um abraço para a Gleiciane. Vamos lá, eu sou o João Cristiano, da empresa Goin Tecnologia. Ajudamos nossos clientes a estarem sempre conectados nesse mundo online, e hoje é exigência, né? E com isso, mantendo qualidade, estabilidade, sem perdas de negócios e de aprendizados. Perfeito! Parabéns, Cristiano. Obrigado. Me dá o seu cartãozinho depois que eu vou conversar com você. Tá bom. É isso, gente. Assim, a gente não pode perder a oportunidade, né? E lembrando que o tempo hoje é um valor e que ele está muito escasso. Então, a gente falar, né, da nossa empresa, do nosso negócio, com objetividade mesmo, né? Trazendo esses elementos, né? Por isso que é um pitch, porque é rapidamente. Porque você pode não ter, às vezes você entrou no elevador e o cara já vai descer, já vai sair no segundo andar. Você não tem muito tempo de você ficar falando muita coisa para ele. Então, na sua fala para ele, você tem que trazer o que vai despertar nele o desejo de te pedir um contato, de te pedir um cartão e querer se conectar com vocês depois. Tá joia? Muito, muito, muito obrigada, tá? Pelo tempo de vocês, por vocês terem ficado aqui com a gente nesse tempinho. Né, talvez muitos de vocês, né, já fazem aí grandes apresentações, mas às vezes é uma fala, às vezes é uma coisinha que a gente traz nessas discussões que pode ajudar. Quero reforçar muito, tá, gente? Acompanhem aí, a gente está preparando muita coisa legal dentro das iniciativas do programa para 2023. A gente tem o site do programa, né? Lá dentro do site da Samarco, na aba fornecedores, a gente tem, né, a nossa página lá do programa Força Local. Então, assim, todas as nossas agendas vão estar lá. Participem, tá? Lá a gente tem o Fale Conosco também, a gente tem o e-mail do programa. Mandem para nós, né, sugestões, o que vocês gostariam que a gente abordasse, que a gente trouxesse, né, nessas agendas, ok? Tudo que a gente tem feito é olhando para vocês, é para contribuir com o negócio de vocês, tá? Então, é importante esses inputs, né, que vocês também nos deem. Falar assim, a gente está querendo, né, como a gente recebeu, por exemplo, a gente queria que falasse de gestão de pessoas. Então, nós tivemos uma palestra de gestão de pessoas que foi a anterior. Então, sempre tragam, tá?
tragam essas demandas de vocês, que vocês entendam, né, que o programa Força Local pode ajudar, que a gente considera, tá bom? Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Muita gratidão, tá, por tudo que vocês têm nos permitido fazer através do programa Força Local ao longo desse ano de 2022, e a gente tem muita coisa ainda para fazer em 2023. E a participação de vocês é extremamente importante, tá? Eu acho que ele já saiu, mas eu vi que o Amarildo, né, que é da associação, que são parceiros nossos, né, as entidades de classe, às vezes vocês não querem falar diretamente com a gente, porque a gente tem esse canal aberto, né, gente? Que vocês também possam procurar as entidades de classe dos municípios onde vocês estão inseridos. Eles também fazem essa interlocução com a gente, ok? Eu gostaria só para a gente, que a gente sempre faz, quem quiser abrir a câmera aí, para a gente poder fazer uma foto, né? E encerrar aí o nosso bate-papo de hoje. Só avisar também, pessoal, eu acabei de deixar um link da avaliação do nosso workshop, eu peço que respondam também, por favor. Dessa forma, vocês ajudam, né, a gente a melhorar e a opinar aí os nossos eventos. Aqui okay, foi. Lu? Ok. Gente, muito, muito obrigada, tá? Um excelente dia para vocês, restante de semana. Fiquem com Deus e qualquer coisa, conte com a gente. Grande abraço. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.